Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, uma jornada de fé. Nós estamos na nossa exposição no livro do Êxodo, contando a história da formação do povo de Israel e a sua herança espiritual. A lição de hoje tem o seguinte título: A consagração dos sacerdotes. Essa lição foi estudada no dia 23 de março de 2014. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir para que você nos ajude a alcançar mais pessoas. Então, primeiramente, se você não é inscrito, inscreva-se agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, para que quando colocarmos um episódio novo no ar, você possa ser notificado e assim você não vai perder nenhuma novidade. Deixe o seu gostei para que a plataforma do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então, pegue um lápis, um papel, uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então, vamos iniciar com o texto áureo que nos diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus, capítulo 9, e o versículo 22. Verdade prática. O sacrifício expiador de Cristo no Calvário foi perfeito, único e capaz de nos purificar de todo pecado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 29, do versículo 1 até o 12, que diz assim: Isto é o que lhes há de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Tomam um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões, asmontoados com azeite, com flor de farinha de trigo, os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Introdução. Deus ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos para o sacerdócio. O vestiário, bem como o modo de proceder dos sacerdotes, foram dados por orientações do próprio Deus. Antes de oferecer sacrifícios em favor do povo, Arão deveria oferecer sacrifícios para a remissão dos seus próprios pecados. Na lição de hoje,
estudaremos a respeito do ato de consagração e purificação do sacerdócio, conforme as determinações de Deus. Primeiro tópico: a consagração de Arão e seus filhos. Em primeiro lugar, a lavagem com a água. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Êxodo capítulo 29 e o versículo 4. Muitos eram os rituais de preparação que os sacerdotes deveriam realizar antes de se achegarem à presença de Deus. Uma parte dos rituais era a lavagem com a água, que simbolizava pureza e perfeição. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19 e o versículo 2. Atualmente, o crente é limpo pela palavra. João capítulo 15 e o versículo 3. E pelo sangue de Cristo. 1 João capítulo 1 e o versículo 7. Sem pureza e santidade, não podemos nos achegar à presença de Deus. Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Em segundo lugar, a unção com o azeite. Êxodo capítulo 30, do versículo 23 até o 33. O azeite da unção deveria ser derramado sobre a cabeça de Arão e seus filhos. O azeite é símbolo do Espírito Santo, que viria a habitar no crente pelo ministério intercessor de Jesus. João, capítulo 14, versículo 16, 17 e o 26. Bem como o batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e o 8. Assim também a Igreja recebeu o penhor do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas alguns de seus membros são individualmente separados para ministérios específicos, segundo os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, animais são imolados como sacrifício. Êxodo, capítulo 29, do versículo 10 até o 18. Era necessário que, antes de ministrar em favor do povo, o sacerdote oferecesse sacrifícios de holocausto por sua própria vida. Arão e seus filhos deveriam levar um cordeiro sem mancha ou defeito diante do altar. O cordeiro morto tipificava a morte vicária de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 3. A morte vicária de Cristo proporciona ao homem pecador a reconciliação com Deus. Jesus morreu para expiar os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19. Segundo tópico: o sacrifício da posse. Em primeiro lugar, o segundo cordeiro da consagração. Êxodo, capítulo 29, do versículo 19 até o 35. Era necessário que o outro animal inocente fosse morto. Segundo o comentário bíblico Bacon, parte do sangue era colocada primeiramente na orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito. O restante do sangue deveria ser derramado sobre o altar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus, capítulo 9, e o versículo 22. Tudo apontava para o Calvário, onde Cristo derramou seu sangue por nós. Em segundo lugar, sacrifícios diários.
Diariamente eram oferecidos sacrifícios pelo pecado. Pela manhã e à tarde havia sacrifícios e um animal inocente era morto em resgate da vida de alguém. O sacrifício de Cristo foi perfeito e único, por isso, hoje podemos nos achegar a Deus para adorá-lo livremente. Reflexão: Jesus, nosso sumo sacerdote, foi ungido com o Espírito Santo para servir. Comentário de Antônio Gilberto. No tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Levítico capítulo 6, versículo 12 e o 13. Da mesma forma, Deus quer que nos apresentemos a Ele, prontos e renovados espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 16. Terceiro tópico: Cristo, perpétuo sumo sacerdote. Em primeiro lugar, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira referência a Melquisedeque como sacerdote encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 14 e o versículo 18. Pouco sabemos a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Hebreus capítulo 7 e o versículo 3. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Em segundo lugar, o sacrifício perfeito de Cristo. Arão e seus descendentes deveriam oferecer diariamente sacrifício por seus pecados e também do seu povo. Hoje não precisamos fazer esses tipos de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e perpétuo. Hebreus capítulo 7, do versículo 25 até o 28. Em terceiro lugar, o sacrifício eterno de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus capítulo 7 e o versículo 24. O vocábulo perpétuo significa inalterável. Jesus não pertencia à tribo de Levi, mas seu sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6, 10, capítulo 7, versículo 11 e o 12. Logo, seu sacerdócio era superior ao de Arão. O sacerdócio de Cristo é superior, eterno e imutável. Conclusão: Deus estabeleceu o sacerdócio e as cerimônias de purificação e consagração. Estas cerimônias apontavam para o sacrifício perfeito e o sacerdócio eterno de Cristo. Ele se ofereceu como holocausto em nosso lugar. Sem Cristo, jamais poderíamos nos achegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Reflexão: a cada manhã, o altar era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Da mesma forma, Deus quer que nos apresentemos a Ele prontos e renovados espiritualmente. Comentário de Antônio Gilberto. E assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical, uma jornada de fé. Esse foi o episódio de número 12. E esperamos você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe.
Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.